No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Filipe Luís tinha 3 desfalques, como a gente explorou muito no pré-jogo. No lugar deles, ele escolheu, como a gente já tinha informação dos setoristas, Gerson, Everton Araújo, um pouco mais recuados, o Michael e o Plata abertos. A gente imaginou que o Gerson ficaria longe do Wesley, o que não aconteceu, porque ele inverteu o lado ali e trouxe o Gerson mais para o lado direito, pelo menos inicialmente, para ficar assim mais próximo do Wesley e manter aquela conexão socioafetiva que os dois têm. Mas na verdade, essa mudança não foi um grande fator, não foi o fator preponderante para esse jogo. O fator principal para essa vitória, eu vou deixar o Filipe Luís te explicar agora mesmo. Como eu imaginei que o Atlético vinha defendendo mano a mano, é homem. Eu imaginei que o Gerson, como é um jogador que perde pouca bola, que sustenta bem no meio campo, que ele, por uma vantagem qualitativa, ele nos tira da pressão. Então eu imaginei que ele pudesse ajudar um pouco mais ali, um pouco mais atrás. Não é um jogo um tanto de toque de bola, né? É um jogo de eliminação. Então o Gerson, eu acredito que ele possa nos ajudar mais ali. E em função da altura dos jogadores, isso vai determinar muito como acaba a pressão, como a gente acabou de pressionar, como eles estão fisicamente, aonde eles conseguem chegar, porque como o Atlético individualiza esses jogadores como o Arrascaeta, como o Gabi, como o Michael, então a altura deles vai determinar também a altura da linha do Atlético e acaba ficando um time um pouco mais espaçado, né? Meus amigos, não são poucos os fatores que a gente tem para analisar sobre essa partida no aspecto tático. Na verdade, é uma grande oportunidade para quem quer entender um pouco mais de futebol. Uma outra oportunidade é de se tornar realmente um profissional da área, a partir do curso do Laboratório do Futebol chamado Comunidade Mestres da Análise, o CMA. O CMA está saindo por menos de R$500. Gente, esse é um curso profissionalizante, na verdade é uma somatória de 14 cursos que é atualizado mensalmente, incluindo benchmark com galera que trabalha dentro do futebol, gente que trabalha em clube, gente que trabalha com atleta. Você vai ter grupo de WhatsApp junto com gente que tá envolvido e fazendo futebol, não só falando de futebol. Ou seja, você vai ter uma profissão por menos de R$500. Você vai poder sair desse curso, se você for um bom aluno, fatalmente já dentro do mercado de trabalho do futebol. Se você não quiser fazer isso para trabalhar no futebol, você pode fazer por um hobby que você vai ter adquirido o conhecimento suficiente para entender absolutamente quase todas ali as dinâmicas que podem ser propostas durante uma partida. Você vai treinar a sua visão para ser sim um analista de desempenho diplomado, tá bom? Então aproveita que tá numa promoção maravilhosa o curso do Laboratório do Futebol chamado Comunidade Mestres da Análise. Aproveita, clica no link na descrição do vídeo e se inscreve nesse curso espetacular, tá bom? E por aqui nós vamos falar sobre tática sem tatiquez. Gente, na análise pré-jogo, a gente falou de muita coisa que aconteceu, né? Praticamente tudo que a gente falou se confirmou dentro de campo, não porque a gente é gênio aqui. Na verdade, passamos muito longe disso. Mas aconteceu porque o Atlético é um time que guarda defeitos e dificuldades antigas e que chegou ali nas finais de 2 Copas, muito por conta ali da qualidade dos jogadores ofensivamente e da presença especialmente do Daverson na Copa Libertadores. Pela Copa do Brasil, talvez não tenha sido exigido o suficiente no nível que o Filipe Luís exigiu. Então é um time que do lado esquerdo tem uma defesa mais forte do que pelo lado direito. É um time que tem dificuldade para avançar e progredir dentro do campo quando ele não tem um centroavante como o Daverson, e é um time muito vulnerável às transições e aos ataques rápidos. É também um time com uma defesa de certa forma forte sob o plano individual da marcação.
e o Felipe Luiz lambeu os beiços para isso tudo e formatou um plano de jogo realmente brilhante, especialmente dadas as adversidades que ele estava vivendo, para poder montar esse time. Deixa eu te mostrar aqui dentro de campo o que o Felipe pensou em alguns lances. Lembra do Gerson perto do Wesley? Pois é, isso até que foi um pouco relevante, mas principalmente a forma como o Flamengo usava o Gerson para tentar atrair ali jogadores do Atlético Mineiro que faziam essa marcação individual. Aqui o Gerson baixa ali na saída de bola e ocupa o lado direito do campo, gerando ali o avanço do Alan Franco, que é um daqueles dois volantes presos que eu mostrei na análise pré-jogo. Aliás, gente, se você não assistiu um pré-jogo, esse vale a pena você ver, mesmo com um certo atraso no dia de hoje. E aí, quando o Flamengo começava a sua construção com os seus dois zagueiros, com qualquer um dos volantes, etc., uma orientação muito clara era não soltar essa bola enquanto você não prendesse a atenção do seu adversário direto. Então, em alguns momentos, a gente viu jogadores até meio parados com a bola antes de dar o passe. Por quê? Porque a ideia era reter a atenção do marcador para com isso gerar tempo e espaço para alguém livre. Aqui a gente vê que o Gerson já ocupa o espaço às costas do Alan Franco. Quem não tinha a bola ia buscar as costas do opositor de quem tinha a bola. E essa era uma dinâmica muito clara que espalhou os jogadores em campo. E em alguns momentos a gente chegou a ver o Alexandro do lado do Wesley, né? E outras ocasiões ali, de certa forma, até engraçadas e pouco úteis, né? Pouco usuais no futebol. Normalmente isso acontece para quebrar ali os encaixes do adversário. A gente vai mostrar, o primeiro gol foi uma aula disso. Aqui o Gerson gerando superioridade numérica pelo lado direito e ele vai começar a se conectar de novo com o Wesley. E notem como, com esse passe do Gerson, talvez ali se ele tivesse chegado um pouco mais afeição para o Wesley, o Flamengo já teria um 3 contra 2 ali na última linha, porque o Júnior Alonso já tinha que baixar fazendo a cobertura ao Wesley. E aí a gente já vê que tanto o Rubens quanto o Arana quanto o próprio Alan Franco já estão ocupados na marcação ao lado direito do Flamengo, que tem o Plata, tem o Wesley e tem o Gerson nesse momento, né? Então o Gabigol já vai ganhando as costas do Júnior Alonso e acaba que o lance não acontece dessa mesma maneira, não por ali naquele momento, né? Mas os dois se associam bastante, como se associaram em outros momentos, mantendo ali o aproveitamento dessa conexão socioafetiva que eles têm ali, de se dar bem ali dentro do campo, de um entender o que o outro gosta e etc. Esse lance foi com 4 minutos de jogo e quase que o Flamengo coloca a bola na cabeça ali para o Gabriel na pequena área finalizar. Isso demonstrava o quanto o Gerson continuaria próximo do Wesley, o que seria importante, mas não determinante, porque o determinante de verdade era explorar, seja isso que a gente vai ver agora, que são as transições e ataques rápidos, ocupando o espaço na lateral do bloco. E aí a gente vê até o Gabigol sendo um jogador importante, mesmo jogando de costa. Ele que fez um bom jogo além dos gols, né? Então, mesmo jogando de costa, ele foi importante. A gente falou bastante no pré-jogo que o Gabigol talvez não fosse nem indicado para a partida por não conseguir jogar de costas. Mas nessa partida, logo nesse primeiro lance ali, ele conseguiu ajudar bastante e colocar a bola exatamente aonde o Atlético tem muita dificuldade, que é no corredor ali especialmente entre Scarpa e Lianco, do lado direito da defesa do Atlético, coisa que o Flamengo explorou muito menos do que poderia, né? Porque praticamente só jogou pelo lado direito, mas conseguiu colocar a bola ali e quase consegue fazer um gol ali antes dos 10 minutos de jogo, nesse tipo de lance, nessa jogada de transição e ataque rápido. Aqui a gente vai ver o lance do primeiro gol. O lance do primeiro gol, gente, é uma aula, tá? Uma aula de como atacar um time marcando de forma individual. Aqui notem como o Gerson tá tentando posicionar o Wesley. Por que ele tá querendo posicionar o Wesley? Prestem atenção no resto do lance que vocês vão entender. A ideia o tempo inteiro é aproveitar os encaixes individuais. Aqui o Gerson dá essa bola para o Léo Ortiz, ele queria tocar para trás. A ideia de tocar para trás era tentar gerar espaço às costas dessa primeira linha do Atlético Mineiro. Então, o Léo Ortiz ele vai tentar de todos os jeitos chamar a atenção ali do Alan Franco, que saltou no Gerson e está encaixado individualmente no Gerson. Veja as duas bolinhas amarelas
cenas ali mostram esse par. E do lado direito, o Wesley também está encaixado ali no Guilherme Arana. Então a ideia é o quê? O Ortiz vai tentar andar com a bola na direção desse jogador para tentar fazer ele ir atrás da bola, né? Ir atrás dele, então é conduzir para libertar. E a partir desse momento, olha o Gerson. O Gerson já consegue atacar o espaço às costas desse jogador, que era o marcador dele, e tá todo mundo encaixado. Ele agora tá encaixado no Ortiz, o Everton Araújo tá recebendo o encaixe do Paulinho, o Arana tá encaixando no Wesley, e logo atrás o Otávio, eu acho, o Rubens está encaixando ali no Plata. E o Gerson está com espaço ali bem livre às costas do jogador que antigamente era o seu encaixe individual. O Ortiz é óbvio que vai acertar o passe, né? Ele vai primeiro fazer ali um 1-2 com o Wesley e na sequência de canhota vai colocar a bola para ele, aí tem que ter qualidade para explorar isso aí, não é qualquer time que vai explorar. E enquanto a bola viaja, o Otávio é obrigado a saltar pressão, ele tá lá atrás e ele é obrigado a saltar para tentar diminuir o tempo e o espaço do Gerson, só que o Gerson já teve tempo e espaço suficiente para entender que o Otávio tá vindo e que ele não pode perder essa bola. Enquanto isso, o Wesley, aqui na base do lance, vai ocupar o espaço às costas do Arana, que o está marcando. E aí é ele quem vai receber depois que o Gerson conseguir proteger a bola e gerar tempo e espaço às costas dele próprio. Esse tempo e espaço que vai ser atacado pelo Wesley. E o Wesley vai conseguir conduzir com um latifúndio à sua frente, enquanto o Atlético está com todo mundo encaixado, sem conseguir fazer ninguém abandonar o seu para marcar o Wesley, porque senão deixaria caminho aberto para um eventual passe. E aí o Wesley vai progredindo completamente livre e vai pegar aquilo que a gente tem mostrado desde julho, na primeira análise que fizemos do Atlético do Milito, desde julho mostrando como o Atlético é um time frágil a ataques rápidos e contra-ataques por conta do espaço que fica nessa lateral do bloco, especialmente quando a bola vem por dentro, né? Um time que joga de fora para dentro e depois de dentro para fora contra esse Atlético vai explorar muito o espaço nessas laterais do bloco e agora, novamente, não seria diferente. O Wesley consegue progredir, vai dar essa bola pro Michael, o Michael vai dar pro Gabriel, o Gabriel vai finalizar bem ali e no rebote o Arrasca, para variar, vai executar o Atlético Mineiro. Curioso é que o Flamengo utilizou essa estratégia para vencer o jogo. Basicamente, os 3 gols ou foram em transição, utilizando a lateral do bloco, ou em construção, pautado nos encaixes, e também um ataque rápido utilizando a lateral do bloco. É uma forma bastante específica de atacar um espaço que muito claramente estaria disponível para ser atacado ali nesse time do Milito que apresenta essa fragilidade há bastante tempo. O curioso é que do lado esquerdo o Flamengo talvez tivesse menos resistência do Atlético Mineiro. Por quê? Porque tem menos gente ali para marcar e obrigaria o Paulinho, por exemplo, a fazer longas perseguições como nesse lance aqui. Notem como a bola vai para o Léo Pereira e o Alexandro começa a progredir para obrigar o Scarpa a correr para trás. E ali vai gerando espaço para o Léo Pereira progredir. Enquanto isso, o Paulinho é obrigado a marcar o Léo Pereira, né? E correr muito para trás, colocar o craque dos caras para correr para trás. E aí, claro que não é igual do outro lado quando é o Arana que faz esse movimento. E o Léo Pereira consegue ir até o bico da área adversária para cruzar. O Flamengo teria muito espaço também pelo lado esquerdo, mas construiu sua vitória basicamente a partir desse lado direito, mas especialmente a partir do genial plano do seu treinador e utilizar o Gerson na base da jogada e mantendo a proximidade dele com o Wesley, mas especialmente vencendo a pressão individual a partir de manobras a encaixes e um jogador que ia garantir tempo e espaço para os seus companheiros. E aí teve show de Gabigol e tudo o que o rubro-negro mais podia sonhar nessa tarde de tanta vida. Domingo, Rio de Janeiro, Maracanã e Magnética. Nada mais apoteótico e vivo para sediar o início da decisão daquela que não é a principal, mas que certamente é a mais disputada Copa do continente. Inferno, há muita vida ali, ao menos neste inferno. Celebração para uma gente que estava feliz por estar ali, que dá tudo para estar ali,
que vive só para estar ali. Vida que alimenta vidas em um ciclo virtuoso que gira tal qual a esperança e a desesperança de abnegados constantemente posicionados num hiato entre rumo a Tóquio e acabou o ano. É verdade que, lá no fundo, o ano nunca acaba, nem mesmo depois de acabar. E o Dorival Júnior que diga sobre isso. Prêmio de consolação, eu chamaria isso de prova de vida. E claro que eu não estou falando do INSS e dos seus procedimentos para pagar os seus segurados. Mas tudo naquela tarde estaria vivo. Desde o time, desfalcado de 8 jogadores, entre eles seguramente 5 titulares, até o atacante ídolo, que parecia nem querer mais viver tanto assim. Ao menos não parecia querer viver daquela forma, não parecia viver ou ser como era antes. Mas ele esteve vivo, vivíssimo com sua gente, que por ele tem uma fidelidade comovente, que ele possa se manter assim, para honrar essa gente. Mas não há nada mais dinâmico do que a vida. E como num sopro, aquela verdade já não se confirma mais. Aquela certeza vira dúvida, e enquanto mais infalível falha, a esperança que era morta ressuscita. Sobrevive, segue gozando da dádiva de viver, de falar eu acredito e suscitar glórias obtidas há uma década em contexto absolutamente diferente. Um sopro não para quem vive. E se por um lado a ideia é viver para crer, do outro a ideia também é viver, só que viver para ser. E assim seremos. Não deixe de aproveitar a promoção do Laboratório do Futebol no curso Comunidade Mestres da Análise e se torne um profissional de futebol por menos de R$500, tu ainda pode parcelar de até 10 vezes. Então aproveita essa promoção. E por aqui eu fui. Não pedi like, né? Não pedi like. Mas se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, deixa na mão, né? Deixa o like aí. Valeu!